Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Fazer um vídeo aqui rapidinho para comentar com vocês e dar uma desmistificada nesse assunto que é a gente falando que a internet via satélite vai desbancar a fibra e por isso a Oi não vai despontar aí no futuro, tá? Isso é a maior balela que tem, gente que não entende a parte da internet, na parte de tecnologia, na parte de redes. E assim, você não precisa ser um especialista. Eu tenho formação em tecnologia, não sou especialista em redes, mas eu entendo um pouquinho o básico para falar para vocês aqui o porquê que isso é balela, tá bom? Eu separei duas matérias aqui sobre o que é latência e por que a baixa latência é importante, tá? Uma é em geral, e ele dá um exemplo sobre um comércio ali, e aqui é sobre baixa latência é tão importante para o streaming, tá? Que é a transmissão ao vivo aí de vídeos em geral, tá bom? E aí deixei uma foto aqui no final que a gente vai falar. Vamos aqui rapidinho para a primeira matéria, todos vão ficar aí no link na descrição, tá bom? Então vocês podem conferir lá. Olha só, galera. Latência significa atraso, tá? Latência na internet quer dizer que a quantidade de atraso, o tempo que uma solicitação leva para ser transferida de um ponto para outro, e é medida por milissegundos, tá bom? É... Um exemplo claro é a solicitação que o seu computador faz ou fez para acessar este site. Então você já deve estar pensando que a latência deve ser sempre zero ou mais perto disso. É verdade, tá? Como diz aqui o site, mas não é o que sempre acontece. A velocidade na internet é medida entre a latência e a largura de banda. Isso pode causar uma confusão quando falamos desse assunto. Tá, agora que você sabe o que é latência, ele dá uns exemplos aqui, mas vamos baixar um pouquinho aqui, que não é isso que importa. Olha só, eu vou destacar só alguns pontos dessa matéria, depois a gente já vai para outra. Latência está ligada à velocidade que um conteúdo dentro de um tubo entre um cliente e outro, tá bom? E o servidor ir de volta. Então, eu até acabei enrolando as coisas aqui, mas basicamente a distância entre você e o servidor que a informação está vindo, fora todos os pontos que ela passa, que a gente já vai ver, conta muito, tá bom? Então esse já é o ponto número um para você excluir esse folclore aí de que a internet via satélite vai desbancar a fibra ótica. Até porque a internet via satélite vai acabar usando a fibra ótica também, tá? Aí ele dá um exemplo aqui embaixo, ó. Uma pesquisa revelou que 67% dos consumidores reclamam do tempo de recarregamento do site em mobiles, por exemplo, tá? Celulares. E 53% dos consumidores abandonam um site que demora mais de 3 milissegundos para carregar, tá bom? E aí ele dá um exemplo de uma empresa que para convencer o usuário que está lendo aqui a matéria, né? Caso você ainda não esteja convencido da importância da latência para o seu negócio online, invista algum tempo assistindo esse depoimento da Trainline, aí vocês podem clicar aqui, depois que vocês abrirem o link aí, uma operadora de passagem de trem que contam que reduziram a latência em 0,3 milissegundos, ou seja, não é nem 1 milissegundo. E com isso os clientes gastaram mais de 11 milhões de dólares em um ano, ou seja, teve um aumento na receita, tá bom? E aí tem aqui a outra matéria, porque que a baixa latência é tão importante para o streaming, e aqui ele explica o que é baixa latência, tá? Quando se pensa em vídeos ao vivo, um dos maiores desafios tecnológicos é manter o menor atraso possível do conteúdo, tá? Essa demora de alguns segundos do fluxo de informações entre o momento em que são capturadas e exibidas é denominada de latência. Se dá devido ao tempo levado para passar chunks de dados, aqui ele usa uns termos mais técnicos e gringos, né? Que são os fragmentos de informação utilizados em inúmeros formatos de multimídia. A baixa latência é quando o tempo entre o ao vivo e o que é transmitido é curto. Ela é chamada assim geralmente quando o intervalo é menor do que 10 segundos. Em alguns casos, as referências são até de milissegundos. Aqui que entra a importância de você não substituir uma internet fibra ótica cabeada por uma internet via satélite, com o intitulado Streaming em Tempo Real. Tá? O que influencia na latência, aqui não precisa ler muito. Outro fator é a distância entre o servidor e o usuário, tá bom? E aqui a gente tem a imagenzinha explicando aqui que o usuário clica no browser, lá no link, o browser formata a solicitação e faz o envio ao servidor, o servidor encontra a página solicitada, formata a resposta e envia para o browser, e o browser envia para o usuário, tá bom? Então tem todo esse caminho. E aí se você substituir, por exemplo, uma internet cabeada por uma internet via satélite, primeiro que o satélite com certeza vai estar mais distante de você. Então você vai estar colocando mais uma camada de acesso aos dados. E aí serviços que precisam de baixa latência, como o número um, né, como prioridade na lista, ou serviços como a gente viu aqui, a própria Trainline, que são serviços de venda. Eles também precisam da baixa latência por causa da impaciência do usuário.
tá bom? Que quer tudo o mais rápido possível. Então você tem tanto um serviço que tem número um no topo da lista como latência, a preocupação, e você tem número 2, né, até quando serviços que não dependem tanto da latência também querem ter uma latência baixa para garantir aí vendas, acesso rápido, etc, tá bom? E aí você tem números desses, né, tanto um quanto o outro, e você não pode simplesmente substituir uma internet por internet via satélite, porque a gente tem a limitação da velocidade da luz, né? E aí esses milissegundos, que seja 3 milissegundos a mais, vai gerar um problemão para muita gente, tá? Bastante mudança no cenário da internet e isso não vai ocorrer, galera. Então, esse vídeo aqui foi rapidinho, só para desmistificar essa besteira de que a internet via satélite vai substituir a rede fibra e daí a Oi ou qualquer outra empresa de fibra não vai crescer e explodir aí no Brasil ou no mundo, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, peço que você deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe e comente, me siga nas redes sociais, que foi um vídeo mais informativo para dar uma tranquilizada em quem acha, tanto quem fica falando para os outros que o satélite vai substituir a rede fibra, beleza? Lembre-se de se informar antes de sair reproduzindo falsas verdades que vocês ouvem por aí pela internet, tá bom? Um abraço, tamo junto.